Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente analisa, mergulha numa temática, numa notícia importante do dia. E eu estou na companhia hoje do jornalista cientista social Matheus Pichonelli, que cobre eleições, política desde 2006 e já colaborou com o UOL, Carta Capital, o Globo e o Intercept Brasil. Matheus, prazer falar com você. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, muito legal falar com vocês também. Bom, a gente vai falar sobre Juscelino Filho e o presidente Lula tem sido pressionado pelo Centrão a manter o ministro das Comunicações no cargo, né, Matheus? Que história é essa? Você pode contextualizar um pouco qual que é o cenário que a gente tem no governo federal nesse momento? Pois é, ele não é só pressionado a manter o Juscelino Filho no cargo, né? Ele é pressionado a ampliar a participação do Centrão no governo. Até a operação da última semana, dava para dizer que o Lula ainda fazia contas de como lidar com esse apetite do Centrão, né? O Juscelino Filho é um ministro que foi indicado. Ele tem, na verdade, ele é um ministro fraco, ele é uma figura política fraca, mas com padrinhos fortes, né? Ele tem o Elmar Nascimento, que é uma liderança do União Brasil, e o Davi Alcolumbre no Senado. Então, assim, ele tem ali o que a gente chama de costas largas, né? Pouca gente entendeu a indicação dele para uma pasta que é muito estratégica, né? O Ministério das Comunicações, ele tem uma série de atribuições, inclusive quando se fala de políticas nacionais de conectividade. E ele, tirando a participação em algumas comissões, ele era um deputado, acho que dá para dizer que era um deputado de baixo clero, né? Eu não sei se a gente ainda usa essa. Depois do Bolsonaro, a coisa ficou muito. É uma fronteira que ficou muito difusa ali, né? Do que é É o baixo clero verdade. Mas e dá que para não é. ser, assim, acho que é mais didático, né, dizer que é o baixo clero. Mas não era uma liderança com grande protagonismo, né? Ele tinha participado de algumas comissões na área de comunicação. Ele é um médico de formação, ele tem 38 anos, então provavelmente ele é mais jovem do que muita gente que vai ouvir a gente agora. E ninguém entendeu essa indicação, né? Até os próprios integrantes do governo tinham dificuldade de lembrar o nome dele, né? Assim, foi uma coisa que pegou O de próprio surpresa, até Lula, porque. né? Exatamente, exatamente. E se esperava que fosse uma pasta que ficasse com o PT, né? Porque justamente é uma pasta estratégica. E ele, antes, até a gente chegar nessa operação, ele é o típico ministro que já queimou a largada, né? Porque em janeiro teve o famoso caso do voo oficial, que ele vai a São Paulo. Ele é do Maranhão, né? A base dele é do Maranhão. E ele faz um voo para São Paulo para agenda nenhuma, agenda pública nenhuma. Depois a gente volta nesse assunto, a gente pode retomar. Mas ele foi visitar uns cavalos em São Paulo, né? Vamos dizer assim, não vão dar spoiler nesse momento. E ali Spoilers, já se exato. acendeu um alerta, né? Ali já se acendeu um alerta, mas assim, janeiro é muito cedo ainda para você fazer uma reforma. Muito. Falar em reforma ministerial em troca em janeiro é uma coisa que desmoraliza qualquer governo, né? Tava na cara que, assim, ali o RH falhou ali na contratação, sabe? Assim, ali faltou um Google meio básico, assim. Porque quem tivesse procurado o nome dele saberia que o governo estava contratando uma encrenca para um futuro, e não era um futuro longo, era um futuro próximo. Porque ele, como uma liderança, que a gente pode dizer de baixo clero, sem grandes projetos, sem grandes protagonismos na Câmara, mas com aliados fortes, ele já estava envolvido no que a gente chamava de escândalo do orçamento secreto. Já se sabia das relações dele, já se sabia, na verdade, como funcionava o caminho do dinheiro do orçamento secreto em alguns municípios do Maranhão. E aí a gente chega na irmã dele. Né, na verdade, ela está afastada desde sexta-feira, mas ela é uma prefeita de um segundo mandato de Vitorino Freire, e que essa cidade recebeu milhões do orçamento secreto, e quem era o autor dessas emendas era o irmão dela. Ele já se configurava um conflito ali muito evidente, né? Mas aí, liberação de emendas, tudo isso é algo que a defesa dele tem batido muito. É legítimo,
é legal, não tem nada proibido e tal, e até aí, enfim, né, porque a irmã dele que não vai, que ele não poderia beneficiar, ele não poderia enviar esses recursos, né? Mas essa história é longa, porque quando você vai ver onde esse dinheiro foi aplicado, ele vem via Codevasf, né? A gente pode falar depois sobre o que é o Codevasf, mas enfim, é uma estrutura, uma autarquia que ela é criada, né? A Companhia de Desenvolvimento dos Rios São Francisco, começa, né, com esse nome, né? Hoje ele tem uma atribuição maior, mas ele é responsável por projetos estruturantes nessas bacias hidrográficas, né? E esse dinheiro, até onde se sabe que ele envia para lá, e a gente está falando ali de milhões, foram usados para construir estradas, para beneficiar o acesso às fazendas da família. Então ali você já configurava uma relação de um conflito muito evidente, assim, tipo um Google, e assim, se o RH tivesse feito o trabalho bem feito, ele não teria sido nomeado ministro. O Lula poderia até falar, olha, Centrão, olha o Mar Nascimento, olha Davi Alcolumbre, eu entendo que vocês queiram participar do governo, mas vamos pensar melhor, vamos pensar nessa ideia. Eu acho que é nesse momento que o governo está agora, sabe, assim, olha, ele vai ser rifado, essa é a minha aposta, não tem como ele ficou, acho, politicamente insustentável, acho que vai ter um jogo de cena ali, mas eu acho que ficou insustentável, mas vai ter uma troca. Nessa troca, eu acho que pode rolar aquela conversa assim do tipo, olha, você pode me oferecer um nome que não vai me provocar uma encrenca daqui 3 meses? Pois é, básico, Matheus, né? Eu acho que, assim, vamos por partes, né? A gente tem muita coisa para discutir aqui. Mas essa é a questão, acho, principal, né? Porque qual é o risco de Lula manter Juscelino Filho no seu governo, né? Porque pode também, assim, olhando do ponto de vista da sociedade, em termos de imagem pública, manter uma figura como Juscelino Filho, principalmente depois da operação da Polícia Federal, da última sexta-feira, estou checando aqui a data direitinho, dia 1º, né, de setembro, foi a data da operação da Polícia Federal. Qual que é o risco, né? Quanto que o governo perde se escolhe manter uma figura como essa, um personagem como esse, e por outro lado, ele ganha, eu vou colocar aqui entre aspas, para quem não está nos assistindo, mas ele ganha em termos de apoio, talvez, do União Brasil, do Centrão. Esse custo político não é caro demais? Não dá para sentar com o pessoal do União Brasil e falar, olha, gente, o Juscelino Filho não dá, a gente precisa escolher um outro nome, porque é insustentável a situação ficar do jeito que está, né? Eu acho que já ficou caro, né? Assim, a gente precisa lembrar que quando a gente fala, que é muito tentador falar assim, olha, o Lula precisa de votos, logo a manutenção de ministros, e o União Brasil tem 3 ministros, lembrando que é uma das maiores bancadas, né? São 59 deputados eleitos, o União Brasil, que é a fusão do DEM, que é um adversário histórico do PT, com o PSL, que elegeu Jair Bolsonaro em 2018. Não tinha como dar certo, mas tudo bem. Aí virou o União Brasil, tem um comando duplo ali, né, do antigo PSL com o antigo DEM. E a ideia, o Lula nomeia 3 ministros do União Brasil, o Valdez Góes, ele migra para o União Brasil. Tinha a Daniela Carneiro, que foi uma das primeiras a serem rifadas, né, ela é trocada por Celso Sabino, outro quadro do União Brasil, e o Juscelino Filho. 3 ministérios, é considerado. Isso não se reverteu em votos. O União Brasil, tem um levantamento do Globo, ele tem 46,77% de fidelidade nas votações na Câmara, pelo menos no primeiro semestre. Acho que é um levantamento que foi feito em junho, antes do recesso. Isso mostra que assim, você abriu um espaço para alguém que não sabe aquele meme, né? Não te trate como prioridade, como é que é? Quem te trata como opção, exatamente. Pois é, mais ou menos isso. Ensinamentos da internet. Brasil, exato. O meme da internet é a nossa maior instituição, né? Assim, as pessoas podiam aprender mais com os memes, porque é exatamente isso, né? O governo deu uma prioridade para a União Brasil, na verdade, para algumas lideranças do União Brasil, e não recebeu de volta, ou pelo menos recebeu pela metade mesmo, porque a taxa de lealdade ela é abaixo de 50%. Lembrando que o União Brasil é o partido que elegeu o Sérgio Moro, Kim Kataguiri, que assim, é a oposição da oposição, eles estão
quase que pensando numa distribuição entre opositores e apoiadores, eles estão para lá do PL do Bolsonaro, assim, é uma coisa... E, ao mesmo tempo, tem essa tentativa de atrair o União Brasil. Até aqui, não tem rendido... Na verdade, tem rendido porque os poucos votos que você consegue, você, numa votação mais disputada, isso acaba fazendo efeito. Mas 3 ministérios é algo assim, me falta inteligência nessa estratégia ali. Né, alguma avaliação do tipo, olha, o que vocês estão pedindo e o que vocês estão entregando. A gente falava, qual que é o contexto do governo agora? O contexto não era de centrão satisfeito com esses ministérios e outros que já tem. É da ampliação desse ministério. Então, assim, já foi anunciado que vai ser criado o Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Provavelmente vai ficar ou com republicanos ou com o Partido Progressista, o PP. Depois vai ter troca, inevitavelmente. O Ministério das Comunicações vai entrar nessa troca? Quer dizer, você vai ampliar ainda mais? Você vai ter... É isso, assim. Por enquanto, esse cálculo de que, olha, tem um conflito em que o Lula ele precisa ficar entre a cobrança dos eleitores para que erros do passado não se repetissem, né, não tivesse no Ministério pessoas que levassem de volta para a antessala do Planalto, da esplanada, né, dos ministérios, os escândalos da Polícia Federal de outros tempos, né, que isso é uma memória muito recente. Assim, o eleitor que recentemente se reconciliou com o PT, diante da tragédia que foi o governo Bolsonaro, você pode afastar esse eleitor. Tudo bem, a eleição é daqui 4 anos. Quer dizer, você tem eleição já no ano que vem, isso pode ter um efeito. Daqui a pouco, você tem 2026, também não está tão distante. É um risco que está se correndo bem grande. Assim, e eu lembro, quando a gente falou da viagem do ministro para São Paulo para visitar os cavalos, né? Depois a gente entra melhor nessa história. Mas eu moro no interior, numa cidade que votou majoritariamente no Bolsonaro em 2018 e em 2022, principalmente em 2022. Mas foi a primeira coisa, assim, você encontra o vizinho passeando com o cachorro no dia seguinte, a primeira coisa que um vizinho veio me falar, olha, você viu? Já estão usando, já tem ministro safado, foi essa expressão que ele usou, né? Pegando voo da FAB para ver coisas da fazenda dele, para ver negócios particulares e tudo mais. Quer dizer, uma notícia, para o noticiário parece uma coisa menor, né? Um voo, custou ao todo 130 mil, né? Ficou de devolver, até acho que vale a pena levantar se esse dinheiro foi devolvido ou não. Mas para o eleitor médio, e médio eu estou falando que não é no sentido pejorativo, não. No eleitor que não está exatamente, não acompanha todos os dias o noticiário, mas o que chega para ele é isso. Tem ministro viajando com o avião da FAB por interesses privados. Ali, ele já colocou um selo de que, olha, esse governo está vendo que não dá para apoiar esse governo por causa disso. Quer dizer, ali já tinha uma encrenca contratada, sabe? E se esperou ali todos esses meses, né? A gente está falando ali de 8 meses, de lá para cá, quase 8 meses, né? Em que ele foi mantido ali. Quer dizer, era uma encrenca contratada. Ninguém fez nada. Ao mesmo tempo que o Lula não quis comprar essa briga com a União Brasil e perder esse pouco apoio que ele tinha ali, ele contratou essa encrenca que agora ele vai tentar levar em banho-maria. Eu acho que tem uma razão para que nenhuma atitude fosse tomada já na sexta-feira. Eu acho que o próprio noticiário de sexta-feira, que tinha uma agenda positiva, que foi o crescimento, o desempenho, né, do PIB no segundo trimestre, que ele cresce ali 0,9%, isso de certa forma aliviou, porque a manchete era essa, e a repercussão do dia, a notícia do dia deixou de ser, né, a ação da Polícia Federal, que mirou a família do Juscelino Filho, e aí a manchete passa a ser o desempenho econômico, né? Tanto que, se você for ver, tinha uma suíte ou outra nos principais jornais no domingo, e na segunda já não tinha mais. Então, assim, é algo que, enquanto não tiver essa grande repercussão, as lideranças vão levando em banho-maria. Tanto que tem uma nota hoje das duas lideranças do União Brasil, no Senado e na Câmara, bancando. Apoiando o Juscelino Filho, né? Exatamente. E a aposta era que ele seria rifado, que ninguém ia colocar a mão no fogo por ele. Mas eles aproveitam um argumento do Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, que autoriza a operação, mas não autoriza que essa operação chegasse até o apartamento do Juscelino Filho, mas autoriza o afastamento da irmã dele da prefeitura. Ele fala que não tinha tantas evidências. Então, as duas lideranças, o Elmar Nascimento, na Câmara principalmente, pega esse argumento. Olha,
é tudo muito incipiente, tem uma suspeita não é uma condenação, e aí a Lava Jato acaba virando uma quase que um espantalho. Olha, lembrem-se da Lava Jato quando teve. Eles não citam a Lava Jato, acho que nominalmente, eu precisava até ver a nota novamente, mas eles falam assim, olha, dos tempos em que havia uma criminalização da política e a Exato, gente não eles pode fazer. recorrem à criminalização da política, né? E eu acho Exatamente. isso bastante perigoso. Até eu quero entrar nessa história mais detalhadamente, né, do ministro do Supremo, do Luiz Roberto Barroso, só para quem está nos acompanhando, talvez que não tenha entrado, né, nas minúcias dessa notícia, porque ele decretou, o ministro, bloqueio de R$ 835 mil do ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, governo Lula, para possibilitar a recuperação dos valores ali que foram desviados supostamente da Codevasf, que o Matheus vai explicar para a gente exatamente qual que é o envolvimento dessa estatal, que é muito, inclusive, um alvo, assim, quase que comandada pelo Centrão, dá para dizer isso. E aí, a partir disso, a PF deflagrou, então, essa operação para apurar os desvios dessa emenda parlamentar que foi destinada a essa cidade do interior do Maranhão. E essa cidade do interior do Maranhão é a cidade que a prefeita Luana Rezende, que é a prefeita de Vitorino Freire, ela é irmã de Juscelino Filho. Então, qual que é o cenário que a gente tem aqui, né, Matheus? Vitorino Freire, a título de curiosidade, é uma cidade de pouco mais de 31 mil habitantes, que recebeu 5 milhões de reais para asfaltar estrada. E aí a gente vai ver qual que foi essa estrada que foi asfaltada, e são fazendas, 8 fazendas, justamente nessas ruas que eram de terra. Elas foram asfaltadas porque passavam nas fazendas da família de Juscelino Filho. Então tá tudo interligado ali, né? Um grande imbróglio, mas eu acho que seria interessante trazer esse contexto para as pessoas conseguirem entender aqui a dimensão do que a gente está falando, né? Lembrando que essas emendas foram enviadas para lá quando ele era deputado, né? Ele foi eleito agora em 2022 para a terceira legislatura dele. Ele, apesar de ser um político jovem, ele tem ali, desde 2005, ele é deputado federal. E isso foi na última legislatura, né, quando ele envia esses milhões para lá, os 5 milhões. Parte como emenda individual, parte como emenda do orçamento secreto, né, que você não precisava identificar, e você tem um trabalho ali da Transparência Brasil, chegou ao nome dele. Olha só, tem um deputado enviando dinheiro para um reduto da família, que obviamente ele é administrado pela Luana Rezende, irmã dele. É um município de 30 mil habitantes, né, Vitorino Freire. No ano passado, a gente acompanhando, né, o famoso Siga o Dinheiro, a gente foi vendo que prefeituras pequenas recebiam muitos recursos, muitos na área de saúde também. Tinha município do interior do Maranhão que você notificava ali uma série de cirurgias, né, para extração de dentes, por exemplo. Aí você vai fazer a conta, isso é um exercício de reportagem da revista Piauí, que enfim, foi fundamental para entender o que era o orçamento secreto, né? Que você tinha mais, se aquilo fosse real, né? Vamos supor que não é real, na verdade vamos supor que seja real, não tem mais dente naquela cidade, né? Não tô falando É perfeita essa comparação. Porque você recebeu tantos recursos para a extração de dentes naquela cidade, que é maior do que, por exemplo, São Paulo. Então as pessoas, se isso realmente tivesse acontecido, porque é um indício de superfaturamento, óbvio, não teria mais dente na cidade, né? Virou a cidade dos banguelas, né? Até vou depois procurar o nome da cidade. E Vitorino Freire é uma cidade pequena, que por acaso é administrada pela irmã de um deputado que a gente falou de baixo clero mais influente, porque ele conseguia acesso a esses recursos, por meio do Codevasf, né? Codevasf, vamos lembrar, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco e Parnaíba, que é um órgão que cresceu muito. Ele foi mudando a natureza dele. Ele foi criado, se não me engano, no governo Geisel. Ele ganha musculatura no governo Fernando Henrique Cardoso, e aí ele cresce demais no governo Temer. Ele passa a ter mais atribuições do que ele tinha antes.
Então, ele é criado para movimentações de manutenção das estruturas dessas localidades, né, para segurança hídrica, agricultura irrigada e economia sustentável. Aparentemente, não é isso que foi feito nessas obras ali que beneficiaram propriedades da família do Juscelino Filho. Então, ali já tinha, e assim, não é de agora, ele mandou agora esse dinheiro, já era da última legislatura. Por isso que eu falo que o RH, o famoso Google, né, vamos ver o currículo, vamos ver o que essa pessoa está envolvida, chegaria muito facilmente nisso, não seria difícil chegar, né? Então, esses recursos vão até esse município, como outros recursos irrigaram esses municípios, e tem um fenômeno, que é um fenômeno de 2019 para cá, que tinha uma construtora que ela não tinha nenhum contrato com o governo federal até então, até 2019. De repente, ela vira campeã de contratos com o poder público, inclusive na execução desses projetos. O proprietário era conhecido como o Eduardo Imperador, né? Também já foi alvo da Polícia Federal. Tem ali assim, era muito, ele é suspeito, essa empresa é suspeita de fraude em licitação, né? De fazer tudo supostamente, né? Mas assim, combinava com outras empresas que não existiam, na verdade, né? Para que ela fosse a ganhadora desses contratos, né? Vencedora desses contratos. E o Juscelino já estava supostamente envolvido nisso, porque ele é próximo desse proprietário, que também é próximo do comando do União Brasil, né? Então a gente começa a entender por que o União Brasil faz tanta questão de bancar o Juscelino, né? Porque se você rifa o Juscelino, é algo que você vai ter que explicar depois. O que ele foi parar ali? Que ele é daquele tipo de ministro que você não sabe como foi parar ali, mas você sabe como ele vai sair dali. É diferente do jabuti quando vai parar em árvore, né? Que você não sabe como saiu de lá, mas sabe como vai cair. E não sabe como vai sair. O dele é a crônica da tragédia anunciada, né? Agora, você tem ali uma mise-en-scène ali que, olha, a gente vai esperar as apurações, esse argumento da criminalização da política, não tem nada certo. O próprio ministro falou que até ele não tem tantos indícios, mas é como você falou, os bens dele foram bloqueados, parte dos bens, né? Porque isso é uma fração, por exemplo, ele tinha um outro escândalo que ele... Eu não sei, um escândalo, mas é isso, assim, uma encrenca que ele teve que responder também recentemente, é que ele esconde do TSE, na declaração de bens dele, que ele tinha 2,2 milhões em posses de cavalos de raça. E aí você explica a viagem dele a São Paulo, ele nem tinha assumido, a cadeira dele de ministro não tinha nem esquentado, ele já estava usando o voo oficial para simular um compromisso oficial na capital paulista. Ninguém sabe o que ele foi fazer ali, mas tinha registro da participação dele em um evento que era sobre cavalos, que ele é homenageado ali e tudo mais. A pessoa não se preocupa nem olha, não me coloca na foto que isso vai me complicar. É uma coisa muito era descarada, assim, né? Realmente não dá para saber o que se passa na cabeça. Se assim, olha, essas minhas costas quentes me garantem, né? Mas não garantiu a operação da PF. O Luiz Roberto Barroso, ele é comedido na decisão dele, mas ele autoriza até, assim, aquela perna que ela entra pela metade na água, não tem um mergulho, mas ela, sabe, assim, você experimenta essa água, né, e dá para ver que chega até ele, não dá para dizer que ele não é alvo. O Juscelino Filho é oficialmente o primeiro ministro do governo Lula que é alvo da Polícia Federal. E, de novo, para quem tem memória de escândalos recentes, e isso pegou muito no imaginário do eleitor, que, olha, os governos de esquerda estão associados a escândalos de corrupção, isso na hora você desperta essa memória que é recente, né? Dos você dutos, pode colocar todos os... Oi? A memória dos dutos, né, na televisão, para mostrar, né, dinheiro saindo, enfim, a gente lembra muito bem, né, como é que foi, onde é que tudo começou, né, Matheus? Mas pode concluir seu raciocínio, eu já vou, daqui a pouco quero fazer uma outra pergunta aqui para você. E aí é como a gente chega no escândalo da Lava Jato, por exemplo, que onde você começa aquele escândalo era um aliado do governo do PP, era o PP, né, o Partido Progressista, era o partido que tinha mais pessoas envolvidas na Lava Jato. Mas quando você tem um partido à frente da administração do executivo, ele acaba levando a pecha, né? Assim,
é muito importante nessa estratégia que o governo está traçando para saber, olha, é uma operação delicada, o que a gente faz? A gente mantém, a gente ganha tempo, a gente deixa como está, a gente espera esfriar. Nesse cálculo, é importante saber como as notícias chegam para as pessoas, né? Porque ele é uma figura do Centrão. Acho que pouca gente tem dúvida de que ele votou 22 na última eleição, ou 17 em 2018. Ele é uma pessoa que ideologicamente, muito provavelmente, é muito mais associado ao governo anterior, mas é um escândalo que vai acabar pegando no governo Lula. E isso, com o tempo, você afasta tanto esse apoiador que acabou de se reconciliar, né, com um projeto progressista, né, para vencer o Bolsonaro em 2022, como você fortalece uma base do bolsonarismo que está completamente desarticulada. Eles estão nas cordas com o caso das joias, e na sexta-feira é isso, né? Você tinha um escândalo das joias, dali a pouco você tem uma operação que atinge o ministro, e dali a pouco você tem a notícia do PIB. Então tudo isso acaba se dissolvendo ali no noticiário. Mas a forma como isso vai chegar, e isso vai sendo decantado, é um prejuízo na imagem, né? Por enquanto a gente pode falar de uma crise de imagem, daqui a pouco isso pode ser uma crise muito mais séria. Exatamente. Só para não perder de vista, você falou da cidade mais banguela do Brasil, né? Essa reportagem da Piauí, do Breno Pires. A gente está falando de Pedreiras, no Maranhão também. Coincidentemente, é uma cidade do Maranhão que inflou os dados das extrações dentárias do SUS. E teve também aquela cidade que foi também uma reportagem do portal Metrópolis, da coluna do Guilherme Amado, Feira Grande, que foi talvez a cidade mais costurada do Brasil, né? Porque foi um dos redutos aí do Centrão que inflou esses números do SUS, aumentando tetos de emendas, e aí o que a gente tem em Feira Grande, que é uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, é como se cada morador tivesse se acidentado, e aí precisou, né, de uma sutura, de um atendimento nesse sentido, aí foi atendido pelo sistema local, em média 12 vezes ao ano, cada morador. Então, é surreal, né? Quando a gente pega para olhar esses dados de perto. Agora, eu queria trazer, Matheus, talvez o ponto a ponto das ações, né, das acusações, na verdade, contra Juscelino Filho. A gente falou da liberação dos 5 milhões de reais do orçamento secreto para a estrada que chega às 8 fazendas da família do Juscelino Filho, envolvendo a cidade onde a irmã dele era prefeita, o uso do avião da FAB numa viagem pessoal, aí como você disse, a gente não tem nem acesso ao que aconteceu, né? O que a gente sabe é que ele foi numa viagem envolvendo essa história do leilão de cavalos, né? Ele é uma pessoa, inclusive, que gosta muito de cavalos, né? Ele tem 12 cavalos, de acordo com o estado de São Paulo, todos comprados em leilões e ficam no aras do próprio ministro, que fica lá em Vitorino Freire, que é uma cidade que fica a uns 300 quilômetros de São Luís. A gente tem essa história do avião da FAB, tem omissão de patrimônio também, de mais de 2 milhões de reais, também em cavalos de raça, e uma indicação de 42 milhões de reais no orçamento secreto para obras suspeitas da Codevasf. Então, são todas essas acusações que pairam contra o ministro Juscelino Filho, e é aquilo que a gente está conversando, né, Matheus? Por mais que tenha sido esses problemas relacionados a Juscelino Filho, sejam uma herança do governo Bolsonaro em relação ao orçamento secreto, o risco de Lula manter Juscelino Filho no governo ele pode ser questionado de diversas formas, né? Isso, o custo político é bastante grande. Então, só para fechar, queria ouvir você a respeito de todas essas acusações que pairam sobre o ministro, porque aí a gente já está acabando o tempo, mas queria te ouvir para a gente fechar essa conversa. Eu acho que a situação dele é insustentável. Já era insustentável antes, mas o Lula, ele faz uma reunião com ele em janeiro, né? Ele até tem aquela declaração, olha, eu vou ouvi-lo, se ele me provar a inocência, tá tudo certo. É aquela coisa do fio do bigode, né? Então ali ele bancou, né? Ele
deixa ali o Juscelino Filho como alguém que, né, tem o meu aval, né? Depois, mas assim, de novo, esse escândalo, você tem uma investigação agora, mas você tem esse envio das emendas que é a partir do ano passado para trás, né? Desde o ano passado para trás. Então não é nada novo, né? Assim, eles tiveram tempo para saber com quem eles estavam trabalhando, né? Com quem eles estavam se associando. Isso é uma coisa muito importante para um governo de reconstrução, porque o governo de reconstrução envolve também você prestar contas para a opinião pública. E você vai ser cobrado, como você já teve ele é um presidente em terceiro mandato, a cobrança vai ser 3 vezes maior, né? Justamente porque ele tem memória de como as coisas acontecem, né? Então ele vai ser muito cobrado por isso. Eu acho que não é algo que dá para deixar no canto, esperar esfriar e tudo mais. Eu acho que já deveria ter tido uma atitude mais enérgica, né? Eu acho que a União Brasil não tem essa moral toda para cobrar fidelidade, porque não é um partido fiel, nem ao governo, nem a projeto nenhum. É um partido que ele se estruturou para ser um partido, enfim, nada orgânico. Enfim, a gente vai entrar numa outra discussão, mas é um partido mais fisiológico do que um partido com projetos reais. E eu desafio qualquer um que esteja bancando o Juscelino Filho hoje, me falar qual é o grande programa, qual a grande ideia que ele tem para as comunicações no Brasil. Né? Quando a gente pensa em tantos gargalos no país, quando a gente pensa em conectividade, a gente está num momento tão... para dar esse salto, né, em ciência e tecnologia no país, e passa pela discussão de como o Ministério das Comunicações vai organizar essa discussão. Eu queria saber qual é o grande projeto dele, lembrando que ele é um médico de formação, né? Ele não vem dessa... Tirando uma ou outra participação em comissões na Câmara, qual é a grande ideia que ele tem para contribuir para a pasta para a qual ele foi nomeado? Então, assim, de tudo, dá para dizer que ele é um ministro que vem com uma bomba relógio no colo do governo, né? E ela estoura, e ela chega muito perto ali, né? De quem banca essa escolha. E é um ministro fraco. Ele é um ministro que até agora não dá para dizer que ele mostrou a que veio, né? Você pega as agendas dele ali, não tem nada ali que você fala, olha, é esse o caminho que quando a gente fala de reconstrução, né, de projeto, não dá para ver nada que aponte nessa direção. Então, assim, o que explica todo esse banho-maria para essa troca ministerial, que fatalmente vai envolver o Ministério das Comunicações, eu posso estar enganado, eu acho que ele não chega até o fim do ano, mas esse banho-maria é um tanto inexplicável, né? Talvez para não mostrar, para você avaliar todas as possibilidades, talvez eu esteja sendo ingênuo, né? Esse RH esteja trabalhando, né, um pouco melhor e avaliando os nomes para que você não tenha uma próxima encrenca daqui 2, 3, 4 semanas. Pois é, Matheus, o RH está precisando trabalhar, né? Até eu lembro que Lula chegou a dizer que Juscelino Filho só ia ficar no governo se provasse a inocência. Então, assim, o que está faltando, né? A gente precisa realmente de uma resposta do presidente Lula e o custo vai ser grande, né? A nossa conversa vai em torno disso, de que realmente já está sendo bastante custoso para o governo Lula. Mas vamos continuar acompanhando. Matheus, quero te agradecer muito pela entrevista, né, pela conversa. O Matheus, que é jornalista e cientista social, Matheus Pichonelli. Foi um prazer conversar com você. Um beijo, até uma próxima. Até a próxima, legal demais falar com você. Me chamem sempre que eu estou por aqui. Com certeza, Matheus. Foi ótimo, super didático. A gente conversou com o Matheus Pichonelli. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. E às 6 horas da noite, um pouquinho mais tarde, você fica com o ICL Notícias, segunda edição, comigo, Chico Pinheiro e Chico Sá.
E eu também tenho um recado importante para você hoje, porque como vocês sabem, o ICL é um veículo 100% independente, com zero publicidade, zero monetização, e é o apoio da nossa comunidade que torna o nosso trabalho possível. Então, participando do ICL, você não só colabora com a nossa causa, como também ganha acesso a centenas de cursos com professores renomados. Nessa semana de independência, a gente está com vários bônus especiais para quem se inscrever, então, atenção, os bônus só valem até sexta-feira, que é dia 8 de setembro, e não perde tempo, então, acessa o icl.com.br e se inscreva. Até mais! Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.